Bem-vindos ao segundo episódio do De Raspão e hoje vamos entrar na filosofia com um autor que se chama Rudolf Carnap. Eu sou o reformador geração Y e vamos a isso. Antes de começar esta apresentação, quero só prefaciar com isto, que este autor e o seu trabalho são fundamentais para se compreender qualquer coisa que eu diga daqui para a frente no meu canal ou qualquer outra plataforma. Isto porque é no seu trabalho que se encontram os próprios princípios metodológicos que eu uso para fazer a minha produção escrita. Daí eu começar com ele. Vamos a isso então. Creio que a melhor forma de passarmos assim de raspão pelo Carnap é focarmos naquele que foi o seu maior contributo para a filosofia, creio eu, que foi o seu insight no Empiricism, Semantics and Ontology. Em português, empirismo, semântica e ontologia. Vou falar desse artigo e vou falar de mais meia dúzia de coisas que gravitam em torno deste artigo à medida que eu vou falando um bocadinho da biografia de Carnap. Portanto, eu gostava de começar por vos dar a conhecer Carnap com uma pequena narrativa biográfica que montei, com dados que me parecem ser relevantes a esta exposição que vos vou fazer. Este material autobiográfico podem encontrar em The Philosophy of Rudolf Carnap. Depois eu meto isto debaixo do vídeo. Portanto, Rudolf Carnap viveu entre 1891 e 1970, nasceu na Prússia, em Düsseldorf, e vinha de uma família de raízes modestas, de camponeses, tecelões e professores. Felizmente, os seus pais apareceram numa geração de Carnaps, mais bem sucedida nos negócios, e isso permitiu a eles darem-lhe uma melhor educação, embora a mãe tivesse um papel muito importante, porque, como explica Carnap, foi a responsável pela natureza tolerante e curiosa que persistiu em toda a vida deste homem. O seu interesse pela filosofia acompanhou-o em todo o seu trajeto de aprendizagem formal, eu estou a falar de escolas e universidades, tanto em paralelo com a matemática como em paralelo com a física. E, particularmente na filosofia, atraía-lhe os tópicos de epistemologia e filosofia da ciência. No que diz respeito a autores, atraíam-lhe bastante a atenção Immanuel Kant e um dos seus professores na Universidade de Viena, o conhecido Gottlob Frege. Estes dois filósofos estabeleciam pontes entre as controvérsias inacabáveis da filosofia e um novo rigor que estava a nascer e exatidão das disciplinas formais. Estou a falar de lógica e matemática. Uma curiosidade, Carnap diz que aprendeu mais sobre filosofia, cito, por leituras e conversas privadas do que por participação em palestras. Portanto, Carnap era um baldas. Em 1913 começou as suas atividades na física experimental, com vista a fazer um doutoramento, mas foi abruptamente interrompido com o começo da Primeira Guerra Mundial, onde ele, felizmente, fugiu às frentes de combate e ficou-se apenas pelas tarefas logísticas à secretária. Terminada a Primeira Guerra Mundial, retomou ao seu doutoramento em Viena e, depois de dar por finalizada a sua educação formal, finalmente, em 1926, mudou-se para Viena, na Áustria, onde se juntou ao famoso Círculo de Viena e começou a sua produção filosófica. Carnap reconheceu neste processo que não era um bom experimentalista e que as suas faculdades provavelmente seriam melhor aplicadas aos assuntos filosóficos e teóricos da física. E o seu primeiro trabalho foi precisamente uma filosofia da física com um artigo chamado Der Raum, ein Beitrag zur Wissenschaftslehre, ou O Espaço, uma contribuição para a teoria da ciência, onde ele apresentou algumas clarificações sobre os sentidos em que se usa a palavra espaço nas ciências e como, não tratando estas distinções, pode gerar confusão na argumentação e construção teórica nas ciências. Uma influência mais tardia que surgiu a Carnap foi Bertrand Russell, que contribuiu de uma forma decisiva, juntamente com Frege, para uma abordagem analítica da filosofia, que consiste em tratar dos problemas filosóficos através de uma análise lógica da linguagem.
que é, analogamente, semelhante à relação entre matemática e física. Sendo assim, a linguagem tornou-se o centro das atenções de Carnap e isto levou a afastar-se da física e a aplicar as suas habilidades conceituais e formais, maioritariamente no desenvolvimento de línguas artificiais. Isto para quê? Para criar ferramentas de análise para as línguas naturais. Línguas naturais são aquelas, por exemplo, como eu estou a usar aqui para falar com vocês, o português, depois temos o inglês, o espanhol, o alemão, etc. Línguas artificiais é, por exemplo, os sistemas lógicos que há para aí, de lógica de predicados, lógica proposicional e a própria linguagem matemática. E esta abordagem teve consequências nas suas posições filosóficas. Fundamentalmente, Carnap apresentou-se como um construcionista pragmático. E o que é isto? Ele procurava neutralidade ontológica para conseguir encontrar uma linguagem que fosse eficaz na construção de um sistema descritivo do mundo. Isto é uma posição bastante liberal e que teve um reflexo flagrante num outro trabalho seu chamado Logische Syntax der Sprache, ou Lógica Sintática da Linguagem, publicado em 1934, no qual podemos encontrar um célebre princípio avançado por ele, que era o princípio da tolerância. Cito: "Não é da nossa conta, os filósofos, estabelecer proibições, mas chegar a convenções. Na lógica não existem morais. Toda a gente está livre de construir a sua própria lógica, isto é, a sua própria forma de linguagem como desejar. O único requisito é que, se quiser discutir, tem de expor os seus métodos claramente e dar regras sintáticas em vez de argumentos filosóficos." Agora, para quem sabe um bocadinho de história, percebe que este livro foi escrito num ano muito turbulento em que Hitler e o Partido Nacional Socialista conseguiram tomar posse do governo alemão, isto porque o presidente Hindenburg morreu, e embora Carnap não fosse judeu, as suas inclinações políticas socialistas não eram as do tipo certo. Carnap, como é muito inteligente, no ano de 1935 fugiu para os Estados Unidos e evitou o pior porque, logo no ano seguinte, Moritz Schlick, o fundador do Círculo de Viena, acabou por ser assassinado por um ex-aluno seu à porta da Universidade de Viena. Isto porque viviam-se tempos de grande maluqueira onde se procuravam acabar com todos os hereges e dissidentes do novo governo. Nesse ano, Carnap começará a servir na Universidade de Chicago, mas também passou por Harvard, Princeton e terminou a sua carreira na Universidade da Califórnia como professor catedrático. Nesse longo período, entre 1935 e 1970, foi quando Carnap fez grandes contribuições tanto para a ciência da semântica como para o raciocínio probabilístico. E já perto da sua morte fez um retorno à filosofia da ciência com o carácter metodológico dos conceitos teóricos e o Beobachtungssprache und der theoretische Sprache, ou linguagem da observação e linguagem teórica. E com esta pequena história de Carnap, podemos ver como é que as suas posições se foram aprimorando relativamente à filosofia e especificamente à ontologia. É verdade que em 1931, na Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, ou em português, superação da metafísica através da análise lógica da linguagem, que ele se comprometeu com uma posição antimetafísica com a intenção de eliminar esta área de investigação do discurso, porque ele achava que isto era um tipo de linguagem descritiva desadequada, embora ele reconhecesse a sua legitimidade como um discurso emotivo que visa passar atitudes com que encarar a vida. Mas este foi um momento único da sua produção filosófica, porque em toda a restante o seu antimetafisismo, como foi dito, era sustentado como uma forma de o aproximar à desejada neutralidade ontológica, porque só assim ele poderia se focar na tal construção lógica da imagem do mundo a partir da melhor linguagem que conseguisse conceber, conseguisse fabricar. E para ele, essa linguagem até podia ser formalista ou realista.
Carnap rejeitaria epistemicamente tanto uma como a outra. O que eu quero dizer rejeitar epistemicamente é que rejeitaria qualquer tipo de justificação para alegado conhecimento de uma dessas duas hipóteses ontológicas. Podemos dizer que ele era um agnóstico metafísico. E este tipo de posição em relação à metafísica parece-me ser importante para quem se decida debruçar sobre esta área. Porque nasce de questões sobre como abordar o mundo, isto é, que condições são requisitas para obtermos algum entendimento do mundo e como daí construir uma imagem dele consistente com a nossa experiência e com critérios de análise que todos possamos assentir. Não é produtivo andarmos para aí a falar uns por cima dos outros. E isto é uma posição bastante orientada à resolução de problemas, típico da ciência moderna, e que, no caso de Carnap, já podemos constatar de onde é que isso vem. Agora, antes de passarmos ao artigo propriamente dito, gostava de acrescentar mais qualquer coisa para vos ajudar a calçar os sapatos de Carnap. E por isso quero introduzir-vos, tanto quanto possível, na sua perspectiva filosófico-semanticista de como abordar o mundo. Portanto, vamos primeiro esclarecer aqui umas coisas. A semântica, como ciência, estuda o significado nas línguas naturais. Isto é, procura perceber como essas línguas representam o mundo, e aqui podemos traçar uma distinção entre aquilo que é linguístico e aquilo que é extralinguístico. Ou seja, coisas que dizem respeito à nossa linguagem e coisas que não dizem respeito à nossa linguagem. Portanto, por esta ciência procura-se perceber as relações de significado de um lado para o outro, em virtude de que as coisas linguísticas têm significado. Têm significado em virtude de coisas extralinguísticas. O filósofo semanticista, por isso, não está muito preocupado com aquilo que é o mundo, mas sim com um modelo do mundo a partir do qual vai trabalhar o seu sistema semântico, a sua linguagem artificial. Podemos, por isso, dizer que trabalha numa base modelo teorética que pode ser ilustrada desta forma. Passando para a semântica carnapiana, o modelo pode ser entendido como uma descrição de estado, ou uma state description, num dado sistema semântico. O sistema semântico é um sistema composto por todas as línguas artificiais convencionadas como adequadas a fazer a análise da linguagem, e isto pode incluir teoria dos conjuntos, teoria dos tipos, lógica de predicados, lógica modal, etc. A state description também não surgiu do ar. Carnap foi-se inspirar nos mundos possíveis de Leibniz e nos estados de coisa do Wittgenstein. Agora, o que é isto de uma descrição de estado? É o conjunto de todas as frases declarativas, verdadeiras, e as negações daquelas que forem falsas num dado sistema semântico. Portanto, uma frase declarativa é verdadeira se e só se não for falsificada pela descrição de estado. Por sua vez, apenas as frases declarativas capazes de serem analisadas de forma vericondicional se podem dizer cognitiva, ou seja, frases declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Isto leva-nos a uma outra distinção, que é a verdade L e a verdade F. L de lógica, F de factual. Tanto uma como a outra dizem respeito às condições de verdade da frase declarativa. Essas condições de verdade são entendidas sob a categoria da extensionalidade da frase declarativa. É a sua extensão que garante o significado, o seu sentido. Portanto, as coisas extralinguísticas que estão para aí que lhe conferem o significado. Se falarmos de intencionalidade, então estamos a falar da proposição que a frase declarativa expressa, que pode ou não ter condições de verdade aplicáveis. Entendam as proposições como hipóteses sobre algo que é o caso ou não. Portanto, só frases declarativas que expressem proposições que possam ser analisadas sob condições de verdade
são cognitivas, ou, dito de outra forma, informativas, teóricas, referenciais, designativas, denotativas. Falta saber agora, com mais precisão, o que é verdade L e verdade F num dado sistema semântico. Uma frase declarativa X é L verdadeira num dado sistema semântico S1, se e só se X for verdadeira em S1, de tal forma que a sua verdade pode ser estabelecida na base de regras semânticas de S1 por si mesmo, sem qualquer referência a factos, ou seja, coisas extralinguísticas. Ou, de forma mais curta, uma oração X é L verdadeira em S1, é igual por definição a X preserva-se em qualquer descrição de estados, state descriptions, em S1. Por exemplo, SRF2 é fluoreto de estrôncio ou todas as mães têm filhos. Por sua vez, uma frase declarativa X é F verdadeira se não for L verdadeira em S1. Uma verdade F é a confirmação das condições necessárias e suficientes estipuladas na descrição de estado onde se insere a respectiva frase declarativa. É, portanto, uma verdade que ultrapassa a análise semântica e passa a observações empíricas. Por exemplo, Carnap nunca usou óculos ou o monstro de Loch Ness meteu a cabeça de fora. Agora, sobre a aferição de verdades F, para falarmos nesse assunto teríamos de passar para a filosofia da ciência de Carnap, onde ele aborda estas questões sobre processos de confirmação empíricos. Mas se fôssemos por aí, estaríamos a divergir demasiado e creio que não é preciso fazermos isso para compreender o artigo que mencionei logo ao princípio. E agora sim passemos ao artigo. O empirismo, a semântica e ontologia foi escrito numa altura específica da história do positivismo lógico. Foi uma resposta de Carnap às acusações dos seus contemporâneos nominalistas de ele ter desenvolvido uma semântica realista platónica e, por isso, de ter cometido o pecado capital do positivismo lógico, que é a hipóstase. O que Carnap sugere é que é possível introduzirmos no discurso científico entidades abstratas sem nos comprometermos com a sua existência. Ou seja, com a crença de que são o caso, uma convicção. Essas entidades podem fazer parte do discurso dos falantes porque são úteis ao processo de descoberta científica e, portanto, devíamos pensar nelas em termos práticos e não teóricos. Ou seja, pelos resultados que nos possibilitam e não por uma discussão de condições de verdade, como vimos acima. Fazendo jus ao seu princípio da tolerância, o Carnap propõe uma abertura na introdução de novas entidades num sistema de linguagem e deixa essa tarefa para cada área de investigação. Portanto, não são os filósofos que vão dizer o que existe e o que não existe. Isso é um trabalho para cada ciência, ocupada com um certo objeto de estudo. Agora, como é que Carnap desenvolve esta ideia, esta tónica na linguagem para resolver os problemas das entidades abstratas? Carnap entende-as como parte de um sistema de regras de linguagem. Introduzir novas entidades, sendo assim, exige uma reestruturação da estrutura linguística, ou do enquadramento linguístico, que ele chamou de Linguistic Framework. E é sobre essa estrutura que depois podemos formular questões ontológicas. Essas questões podem ser questões internas ou questões externas. As questões internas consideram, cito, a existência de certas entidades do novo tipo dentro da estrutura. E as questões externas, por seu turno, a existência ou realidade do sistema de entidades como um todo. O que nós procuramos nas primeiras divide-se em dois campos de conhecimento, ou de aquisição de conhecimento. O a priori e o empírico, ou a posteriori. Se quisermos resolver um problema lógico ou matemático na estrutura, os métodos a adotar serão puramente lógicos ou matemáticos. Se forem problemas factuais na estrutura, recorremos a procedimentos empíricos. As questões internas são cognitivas, no sentido visto acima. Isto significa que são passíveis de serem abordadas
teoricamente. Pedem esclarecimentos ou explicações sobre a organização da estrutura linguística que contém as entidades admitidas e como incorporar novas. As questões externas, por sua vez, são as que a ontologia tradicional coloca. São questões que põem em causa a realidade de uma dada estrutura. Nas primeiras, as internas, assume-se a existência das entidades e como elas se harmonizam entre si, ou seja, como elas interagem, se relacionam entre si. Nas segundas, as externas, pretende-se chegar à natureza fundamental das entidades. Porém, Carnap diz-nos que formularmos questões externas como teóricas, novamente, cognitivas, informativas, referentes, designadoras, denotadoras, a palavra que vocês quiserem. Ou seja, entendemos-las como sujeitas a uma análise de condições de verdade. Ele vê isto como um projeto filosófico que nunca dará frutos. E voltando atrás, nós não temos como dar significado a estas questões. Isto é, não temos como fazer uma interpretação extensional, embora possamos fazer uma intencional. E é essa assimetria interpretativa que torna as questões externas teóricas o que Carnap chamou de pseudo-questões. É possível nós exprimirmos as palavras que compõem a questão, mas o seu significado conjunto tem de ser capaz de designar, isto é, referir. O designado, ou o referente, é aquilo que nos permite aferir condições de verdade. E até hoje, nenhum filósofo foi capaz de fornecer uma questão externa como teórica. E é daí que surge a sugestão de Carnap, já mencionada, de as encararmos como práticas, isto é, questionarmos sobre a capacidade de uma dada estrutura linguística aproximar os seus utilizadores dos fins para que essa foi desenvolvida. E agora é aqui que as coisas tornam-se mais concretas. Falta só sabermos agora como introduzir novas entidades numa estrutura linguística. A prescrição de Carnap pode ser resumida aos seguintes passos. 1. Tomar as constantes como nomes das entidades do novo tipo a introduzir na estrutura. 2. Introduzir um predicado mais elevado que permita cobrir as novas entidades. 3. Introduzir variáveis do novo tipo. E 4. As novas entidades serão os valores dessas variáveis e as constantes substituíveis pelas variáveis. Bom, agora para não deixar as coisas no ar, vamos aplicar estas formas conceituais a coisas. Vamos encher estes conceitos com coisas concretas. Suponhamos que os biólogos encontravam uma nova espécie num trabalho exploratório. E essa espécie era muito parecida com um híbrido entre um crocodilo e um pato. Daí que os biólogos chamaram-lhe de crocopato. Vamos então agora introduzir o crocopato no enquadramento linguístico da biologia. Seguindo os mesmos passos. Primeiro, vamos tomar as constantes como nomes das entidades do novo tipo a introduzir na estrutura. Portanto, cada crocopato destes que nós encontrarmos no mundo, vamos-lhes atribuir uma letra A, B, C, D e por aí adiante. Ok? Em segundo, vamos introduzir um predicado mais elevado que permita cobrir as novas entidades. Ou seja, para agruparmos todos esses crocopatos individuais, precisamos de um saco com uma etiqueta que diga crocopato. Ou seja, tudo aquilo, todas as entidades que satisfaçam os requisitos daquilo que é um crocopato, metem-se para dentro desse saco. Esse saco é o que, na lógica, chamamos os predicados. Terceiro, vamos introduzir variáveis do novo tipo. Eu já explico o que é uma variável, mas é basicamente o buraco do saco onde nós podemos lá meter os crocopatos. E 4. As novas entidades serão valores das variáveis e as constantes substituíveis pelas variáveis.
Ou seja, cada crocopato individual que nós tínhamos lá em cima, não é? O crocopato A, o crocopato B, o crocopato C, etc, etc. Ou seja, cada crocopato que é representado por uma letra daquelas é substituível por este X, por esta variável. Porquê? Porque esta variável só está a reservar lugar, digamos assim, a entidades de nome A, B, C, D e por aí adiante que satisfaçam os tais requisitos daqueles que podem entrar no saco dos crocopatos. Ok? Agora, a título de que não fiquemos com coisas por perceber, constantes são símbolos com um significado fixo. Na lógica de predicados, servem para representar indivíduos. Esses indivíduos são o sujeito nas frases. Predicados são símbolos que representam algo que foi afirmado sobre o sujeito. Normalmente são chamados de modificadores nominais. Variáveis são símbolos sem um significado fixo. Na lógica de predicados, são como lugares desocupados onde indivíduos podem ser inseridos. A imagem do crocopato representa a nova entidade no mundo. Crocopato 1, entre parênteses retos, representa a nova entidade no modelo do mundo. Um modelo formal vericondicional onde crocopato é verdadeiro. Crocopato representa a nova entidade na linguagem e os parênteses retos leem-se como crocopato 1 no modelo do mundo, ou usando as categorias carnapianas na descrição de estado. Com o igual a 1 ficaria crocopato 1 no modelo do mundo é verdadeiro, ou crocopato 1 na descrição de estado é verdadeiro. Ou seja, existem condições em, por exemplo, descrição de estado A para admitir crocopato 1 como verdadeiro. A melhor ilustração que consigo imaginar para este processo de introdução de novas entidades é este brinquedo chamado de caixa das formas. A caixa seria a descrição de estado A. Um dos objetos seria o crocopato 1. As formas na caixa seriam as frases declarativas, constitutivas da descrição de estado A, ou seja, as regras que dão ordem à descrição de estado A, ou o critério de inclusão ou exclusão de objetos dentro da caixa, e o objeto que passou numa das formas da caixa e conseguiu entrar, o crocopato 1 igual a 1, se não fosse capaz de entrar, seria crocopato 1 igual a 0. Vamos só terminar com uma pequena sumarização do empirismo semântico e ontologia. Nós aprendemos com o Carnap que uma maneira de resolvermos o problema das entidades abstratas no discurso é abordá-las de uma perspectiva semântica. Como filósofos semanticistas, devemos pensar como uma linguagem pode ser construída de forma internamente consistente, mas também externamente útil aos seus utilizadores, os falantes que se vão servir dessa linguagem. As entidades abstratas que aí serão admitidas, por isso, não exigem um comprometimento com elas. Não as estamos a abordar como verdadeiras ou falsas no mundo, mas apenas como instrumentos semânticos no estado de descrição, o state description. Pensarmos nelas como teóricas dá asa a uma investigação que não levará a lado nenhum, simplesmente porque não são designata. Não são aquelas coisas extralinguísticas designáveis ou denotáveis pelas coisas linguísticas, por unidades linguísticas. E como já vimos, sem designata, sem coisas extralinguísticas, não há extensão. Não havendo extensão, também não há aferição de condições de verdade. Não havendo condições de verdade, não há significado. E temos assim pseudo-afirmações e pseudo-questões. Esta é a posição pragmatista da ontologia, com base na linguagem, Carnap fundamentou no seu percurso filosófico. E pronto, acabamos por aqui a apresentação. Espero que tenham percebido todos os meus pontos e, se não perceberam, temos pena? Não, estou a brincar.
Se tiverem alguma dúvida, obviamente, coloquem as vossas questões nas caixas de comentários e eu verei se depois posso responder a elas num outro vídeo. Num rant, talvez possa dizer qualquer coisa sobre como é que estes princípios ou estes resultados se aplicam depois à teologia. O que é que isto vai fazer à teologia, o que é que isto vai fazer à nossa religião. Por isso, fiquem atentos e esperem pelo próximo vídeo, que será a segunda parte do A Reforma de Raspão. See ya!